Queridos irmãos, companheiros, nessa caminhada pela Bíblia em 2025, todo ano que eu leio a Bíblia, eu faço normalmente anotações e vejo coisas diferentes do que eu vi em outros anos. Deus chama a minha atenção para várias coisas e isso é emocionante, é maravilhoso. Meditar na palavra, pensar no estilo de Deus, a maneira que ele trabalha, como ele pensa, como ele age, como ele relaciona com o homem, com todas as suas limitações, com as suas culturas, com seus preconceitos, com o seu contexto. O Deus Todo-Poderoso do universo relaciona com a humanidade. E nesses primeiros capítulos de Deuteronômio que estamos lendo, ontem, hoje, e eu estou gravando isso na sexta-feira, mas publico no domingo, e com certeza vamos ler mais capítulos de Deuteronômio no sábado e no domingo. É notável que Moisés fala que Deus se revelou de uma maneira inédita no Monte Sinai, falando em voz audível para um povo inteiro e escrevendo nas tábuas da lei e tirando o povo do Egito com poder, e diz que a sua presença, mas na verdade a sua face. Como isso é tremendo, como isso é maravilhoso. E ele fala, lembra disso, guarda isso no coração, não esqueça disso, continue pensando sobre isso sempre para não voltar para a idolatria. E ele diz, fala para seus filhos, fala para seus netos. Então eu fico pensando que na nossa vida também, Deus não se manifesta de forma tão grande em muitos momentos. Normalmente é poucos momentos que Deus se manifesta de forma muito grande em nossas vidas. Mas nós precisamos valorizar esses momentos, nós precisamos lembrar deles, nós precisamos guardá-los no coração, nós precisamos transmitir isso de geração a geração. Se nós não registramos nossa história, nós perdemos nosso destino. Israel é um povo que guarda sua história. Em cada Páscoa eles lembram que Deus nunca tirou outro povo do meio de outro povo, como fez com eles. Que Deus nunca fez uma aliança com um homem como fez com Abraão e os seus descendentes. Eles guardam isso por milênios. Que Deus nos ajude também em nossa história pessoal a não desprezar, a não esquecer, a não perder de vista quantas coisas, quantos momentos que Deus nos visitou. E não pensar que isso vai acontecer toda hora, porque não é frequente. E é raro, mas quando acontece, lembra, guarda, conta para os filhos, para os netos, passa de geração em geração. É isso que Deus quer para nós. Nós precisamos registrar nossa história. Deus é um Deus de história e geografia. Ele ama o povo de Israel, mas ele ama a terra de Israel. Você tem notado nos últimos capítulos de Números e nesses capítulos de Deuteronômio como ele fala sobre a terra. Que ele fala que você não pode pegar a terra de fulano, de Edom, de Amon, de Moabe, não, a terra é deles, eu dei para eles, você não pode pegar da terra deles, não. Mas de Sion e Og, pode pegar porque eu dei para vocês. E aí, essa vitória sobre Sion e Og foram as primeiras vitórias sobre povos muito fortes, e incutiu medo nos cananeus e incutiu fé no povo de Israel, porque eles poderiam entrar na terra e vencer os outros povos. E Deus fala sobre os limites da terra, é de tal lugar até tal lugar. Deus ama essa terra, Deus quer essa terra. E até hoje essa terra está em disputa, virou questão mundial, se Israel tem direito ou não tem direito, como assim, é uma coisa. Deus ama o povo de Israel, mas ele ama também a terra de Israel. Ele tem um lugar no coração dele, a terra onde ele vai habitar, onde ele quer habitar no meio do povo dele. É claro que no Novo Testamento ele abrange, ele começa a aumentar essa terra toda, né, como habitação dele. Mas Jerusalém, Israel, será a capital durante o milênio, será o lugar onde Jesus vai reinar. É muito importante entender isso. E
Outra coisa muito importante de entender é que Moisés pecou em ficar com raiva do povo quando Deus não estava com raiva. E veja bem como nós precisamos ter muita sensibilidade à voz de Deus. Nós achamos que Deus sempre vai reagir de determinada forma, mas ele é uma pessoa. Ele tem direito de reagir de formas diferentes diante de situações parecidas. Sempre Deus ficava nervoso e Moisés e Arão tinham que acalmar ele. Mas nessa ocasião, nas águas de Meribá, ele estava calmo. E Moisés não representou isso. E agora em Deuteronômio você vê que Moisés não está muito arrependido disso não. Moisés fala que é culpa do povo, é culpa do povo. É claro, o povo foi culpado mesmo, irritaram ele e murmuravam. O povo era complicado mesmo. E a gente dá toda a razão para Moisés. A gente seria muito menos paciente que Moisés, muito menos humilde do que Moisés. Nós seríamos muito piores do que Moisés, com certeza. Mas Deus exige perfeição. E Moisés quase chegou lá, mas não chegou. Em Hebreus fala que ele era fiel como servo. Mas Jesus é o Filho. Jesus é o único homem perfeito. O único homem que nunca errou, que nunca foi tentado em tudo, mas não pecou, não mal representou Deus. E Moisés e Arão mal representaram Deus e foram impedidos de entrar na terra por causa disso. Mas nem por isso Moisés deixa de ser honrado por Deus e ser um grande homem de Deus, mas ele teve essa falha e mesmo em Deuteronômio você percebe que ele culpa o povo, ele nunca assume que ele estava errado, que ele mal representou Deus naquela ocasião. E fica muito triste de que ele não podia entrar na terra. E é interessantíssimo você ver em Deuteronômio 4 que Moisés prediz a história toda de Israel. Ele diz que eles vão voltar para a idolatria, não vão seguir a lei de Deus, não vão amar a Deus de todo o coração, vão se desviar para ídolos, e Deus vai ficar com raiva deles e vai espalhar eles entre as nações. E eles são uma minoria perseguida entre as nações. E isso aconteceu, literalmente. Nós vivemos em dias onde nós sabemos que isso aconteceu. Mas que depois eles vão se arrepender e vão se voltar a Deus de todo o coração. E aí tem um versículo que me chamou muita atenção. Ele diz: e vocês me acharão quando me buscardes de todo o coração. E aí eu fiquei pensando, a gente busca muito a Deus, mas não encontra Ele. Sabe por que não encontra Ele? Porque não busca de todo o coração. E então, sabe, a gente precisa perseverar buscando até que todo o nosso coração se volta a Ele. Aí ele diz, aí vai encontrar Ele. Então, vamos continuar perseverando em buscar a Deus, mas vamos procurar que aqueles cantos de nosso coração, aqueles recantos onde nós não deixamos Deus entrar, aqueles lugares fechados, aqueles lugares que nós não deixamos Ele dominar, que esses lugares sejam abertos, escancarados, na luz, todo o pecado oculto confessado, todo lugar de problema em nossas vidas tirado, e que a nossa busca nos leve a buscar a Deus de todo o coração, porque quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele promete ser encontrado por nós. E aí Moisés continua dizendo, e isso é uma grande promessa para Israel em nossos dias, ele diz que ele vai lembrar da aliança, e ele vai abençoar eles, e eles serão o povo dele. Isso ainda não aconteceu. O povo foi espalhado entre as nações, tem sido perseguido e desprezado, mas eles ainda não voltaram a Deus de todo o coração. Mas eles vão voltar, porque essa é a promessa do Senhor, está na sua palavra. Se as maldições aconteceram, as bênçãos e as promessas de nosso Deus infalível vão acontecer também. E nós estamos incluídos nessa promessa. Que Deus nos ajude, como gentios, a ser abençoados com o povo dele, com a descendência de Abraão. Já fomos abençoados pela Bíblia, pelo Jesus que era judeu, e agora seremos abençoados quando Israel voltar à oliveira e se voltar a Deus. E nós juntos, como cidadãos dos santos, herdeiros com eles das promessas, também seremos abençoados. Que Deus abençoe todos vocês na leitura dessa semana, desse livro maravilhoso que é Deuteronômio. É um livro apaixonante,
que mostra o coração de Deus. Não é um livro seco, é um livro cheio de emoção, cheio de coração de Moisés e coração de Deus. Leia esse livro com alegria e conheça Deus. Vamos conhecer juntos, conhecer mais o Senhor e buscar Ele de todo o nosso coração.